Quem é Deus? Segundo o nosso breve catecismo de Westminster, pergunta 4, a resposta é a seguinte: Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Talvez essa daqui seja a pergunta mais difícil do breve catecismo, porque para definir quem é Deus é algo impossível, ainda mais por causa da linguagem humana que já é muito reduzida para se referir a um ser tão superior como nós. Entretanto, o Senhor Jesus, em João, capítulo 4, verso 24, ele dá uma possível definição de quem é Deus. Ele diz assim para a mulher samaritana, João 4, 24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a definição mais próxima que nós temos de Deus é que ele é espírito. Entretanto, alguns teólogos, grandes estudiosos da Bíblia, que temem ao Senhor, eles definem Deus da seguinte maneira. Claro que não é uma definição exata daquilo que Deus é, porque, como eu falei, é impossível você defini-lo de forma certeira. Mas a definição deles é oportuna. Eles dizem assim, que Deus é espírito puro, de perfeições infinitas. Ou seja, o que significa isso? Espírito puro de infinitas perfeições. Em primeiro lugar, quando eu falo que Deus é espírito, eu estou dizendo duas coisas. Primeiro, que Deus é invisível. Nós não veremos ao Senhor. Nós não temos como vê-lo porque ele não é perceptível aos nossos sentidos. Então, ele é invisível. Isso significa dizer que Deus é espírito. Assim como, e não só o Senhor é espírito, mas anjos, demônios são espíritos. Eles estão ao nosso redor, entretanto nós não podemos vê-los por causa das nossas percepções. E Deus é espírito nesse sentido, que ele é invisível. Mas não só isso. Quando eu digo que Deus é espírito, eu também quero dizer que ele é um ser pessoal. E como um ser pessoal, eu quero dizer o quê? Que Deus ele tem personalidade, ele tem vontade, ele tem razão, ele tem sentimentos, ele é soberano nas suas escolhas. Isso significa que Deus é espírito, é um ser livre de qualquer circunstância, de qualquer limitação. Ele é um ser pessoal. E quando eu digo que Deus é infinito de perfeições, eu quero dizer que Deus é perfeito em toda a sua essência. Toda. Nos próximos 2 vídeos, eu conversarei com vocês sobre os atributos do Senhor. Mas eu já antecipo dizendo que Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Por exemplo, Deus é justo. A justiça do Senhor é perfeita. O amor do Senhor, Ele é perfeito. A santidade do Senhor, ela é perfeita. Tudo que Deus é perfeito. Tudo. Ele é todos os atributos infinitos no seu maior grau. Além disso, Deus também ele é simples. O que significa? Deus ele é simples significa que ele se veste como uma pessoa humilde. Não. Quando eu falo que Deus ele é simples, significa que Deus ele não é dividido. Ou seja, Deus é. Por exemplo, Deus é amor. Não existe Deus e o amor separado. Não, Deus é amor. Não, amor é Deus. Nunca. Porque isso é divinizar um sentimento. Mas Deus é amor. Deus é justiça. Deus é fidelidade. Deus é veracidade. O que significa na prática? Que o amor de Deus, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Ou seja, tudo que Deus faz, todos os atributos já estão junto com os outros atributos. Significa que ele não tem decomposição. Ele é simples. Então, isso significa dizer que Deus é espírito puro de infinitas perfeições. E para trazer algumas lições práticas para nós em relação a isso, em primeiro lugar, já que Deus pode ser conhecido, como nós vimos, Deus ele se auto-revelou, temos de buscar isso, mais e mais por meio das Escrituras. Porque eu estou dando uma definição para você em relação a Deus. Entretanto, esse é só um conhecimento abstrato de quem é o Senhor, e isso vai nortear o seu relacionamento com Ele. Mas busque ter um conhecimento experiencial com o Senhor. Experiencial regulado pelas Escrituras, não como alguns profetas dizem, dominado pelo sonho, ou sendo guiado, coisas místicas. Não.
regulado pelas Escrituras. Busque ter uma vida profunda de comunhão com o Senhor. Outra coisa, uma vez que Deus é pessoal, devemos nos relacionar com Ele, por meio da oração e da leitura da palavra. Ou seja, Deus é pessoal e nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, nós somos pessoais, porque Ele é pessoal. E Ele nos criou para essa finalidade, termos um relacionamento com Ele. E por fim, já que Ele é infinito em perfeição, temos de adorá-lo, cultuá-lo, temê-lo e lhe obedecer. Irmãos, a antítese aqui é muito clara. Deus, Ele é perfeito, Ele é grande, Ele é infinito. Nós somos pequenos, finitos, e nós precisamos dEle para todas as coisas, todas. Mas, ao mesmo tempo que nós precisamos como criaturas, como pessoas nós o adoramos e louvamos a esse grande Deus tão poderoso e tão sublime. Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que Ele venha cada dia mais se revelar a nós de forma que venha trazer paz, segurança e para que nós tenhamos um relacionamento sólido com Ele. Senhor Deus, que o Senhor abençoe a todos que estão assistindo, que o Senhor venha nos abençoar como servos e que possamos cada dia mais compreender, querido Deus, quem é o Senhor. Que possamos nos debruçar sobre a Tua palavra e de lá, Senhor, saber que o Senhor é um Deus todo-poderoso, justo, longânimo, que ama, Senhor, e que nos escolheu antes da fundação do mundo. Querido Deus, abençoe e que o Senhor continue derramando graça sobre nós, abençoando-nos fortemente, em nome de Jesus. Amém. A você que assistiu, peço que dê o like. Se você não é inscrito na igreja, inscreva-se e divulgue esse vídeo, coloque no grupo de WhatsApp e que Deus abençoe.